A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que verso maravilhoso! O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quero falar no dia de hoje de Jesus como pastor. O Senhor é o meu pastor, que nós possamos descrever esse Senhor que é o nosso pastor. Que ele seja o meu pastor e seja o teu pastor também, porque quando o Senhor é o nosso pastor, ele não nos faltará, ele estará conosco. O Senhor é o meu pastor. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para nós é o meu pastor. Vamos para o livro de Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo 11. Eclesiastes 12, 11, lemos assim: as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o único pastor de nossas vidas. O Senhor também é o bom pastor. Lemos isso em João, capítulo de número 10, versículo 11, quando Jesus está falando, e esse é um dos eu sou do livro de João, e repete duas vezes no verso 11 e no verso 14, diz assim: eu sou o bom pastor. Jesus não só é o meu pastor, o único pastor, ele também é o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus deu a sua vida por nós. Verso 14 diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Meu pastor, o único pastor, o bom pastor. Jesus é um só pastor. De Ezequiel, capítulo de número 34, versículo de número 23, diz aqui, e levantarei sobre eles um só pastor. Jesus, esse é um só pastor, conforme também em João, capítulo 10, verso 16, ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco, também me convém agregar a elas, ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Jesus é um só pastor. Meu pastor, o único pastor, o bom pastor, um só pastor, Jesus. Jesus é o nosso pastor. Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 20, Hebreus 13, 20, lemos o seguinte: ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, meu pastor, único pastor, o bom pastor, um só pastor, o grande pastor das ovelhas, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Meu pastor, único pastor, bom pastor, um só pastor, grande pastor, e de acordo com a carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 4, ele é o sumo pastor. Diz: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Portanto, ele é o meu pastor, o único pastor, o bom pastor, um só pastor, o grande pastor, o sumo pastor. Jesus também é o pastor de Israel. Por isso que ele diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de
Israel, mas Israel rejeitou e ele se torna também o pastor dos gentios. Olha o Salmo de número 80, versículo de número 1, está escrito: ó pastor de Israel, dá ouvidos tu que guias a José como a um rebanho, que te assenta entre os querubins, resplandece. Esse pastor de Israel que guias a José como um rebanho, se assenta entre os querubins e resplandece, é o Senhor Jesus, o pastor de Israel. Portanto, ele é o meu pastor, o único pastor, o bom pastor, um só pastor, o grande pastor, o sumo pastor, o pastor de Israel. Mas também vemos que Jesus é o pastor ferido, que foi ferido pelas nossas transgressões, foi moído pelos nossos pecados. Mateus, capítulo de número 26, versículo 31. Então Jesus lhe disse: todos vós essa noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor. Jesus é o pastor ferido, ferido pelas nossas transgressões, moído pelos nossos pecados, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas ele também é o pastor guia, de acordo com Mateus, capítulo de número 2, versículo 6, que era a profecia do seu nascimento, a cidade onde ele nasceria. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Jesus é o pastor guia, que nos guia, e as ovelhas seguem a sua voz. Ele é o meu pastor, o único pastor, o bom pastor, um só pastor, o grande pastor, o sumo pastor, o pastor de Israel, o pastor ferido, o pastor guia. E Jesus é o pastor salvador, que veio buscar as suas ovelhas, conforme Lucas capítulo 15, verso 4 a 7. Que homem há dentre vós, que tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha a achá-la. E achando, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Ele é o pastor que veio buscar as ovelhas perdidas. Ele veio buscar a mim e a você. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ele é o pastor salvador que nos salva, que nos encontra, que põe sobre os seus ombros e que celebra a nossa salvação. Jesus, meu pastor, único pastor, o bom pastor, um só pastor, o grande pastor, o sumo pastor, o pastor de Israel, o pastor ferido pelas nossas transgressões, o pastor guia, o pastor salvador. Que Deus te abençoe, que você receba esse pastor chamado Jesus na sua vida, porque ele é o bom pastor. Acione o nosso canal, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. O canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini, subscreva.